Olá, pessoal. Vocês que estão interessados em aprender um pouco mais, este curso aqui é voltado principalmente para alunos que estão nos anos finais do ensino fundamental e que pretendem aí prestar um vestibulinho para alguma escola diferenciada de ensino médio, como o CTI, por exemplo, da Unesp. Então, na aula passada nós vimos o substantivo, a classificação de substantivos. E hoje, em seguida, eu dei uma relação de exercícios, e o diferencial do nosso curso destas aulas, é que nós damos o exercício e em seguida nós corrigimos. Então, nós vimos na aula passada o substantivo, o que é o substantivo, a classificação de substantivos. Na verdade, é uma revisão de todo o assunto para que vocês possam recordar, né? Estamos seguindo assim um programa. Então, vocês viram o substantivo. Hoje, nós vamos fazer a correção dos exercícios. Então, um dos diferenciais desse curso é que nós damos a correção dos exercícios. Havendo qualquer problema, vocês podem entrar, apresentem sua dúvida, que nós estamos aqui para responder. Então, vamos lá, a correção dos exercícios, certo? Deixa eu compartilhar aqui a tela. Então, está aqui, olha. Eu pedi aqui no exercício, primeiro exercício, leia o texto abaixo, em seguida destaque os substantivos. Esse texto foi tirado do autor, é o Lima Barreto, certo? Olha, o texto então. Ora, disse cá comigo, está aí uma colocação que não terá muitos concorrentes. Se eu capiscasse, se ele soubesse 4 palavras, veja só, ia apresentar-me. Saí do café e andei pelas ruas, sempre a imaginar-me professor de javanês. Olha só, de javanês. Esse que é o curioso. Professor de javanês é uma língua que nem é conhecida por nós, lá da Ásia, ganhando dinheiro, andando de bonde e sem encontros desagradáveis com os cadáveres, as pessoas desagradáveis. Insensivelmente, dirigi-me à Biblioteca Nacional. Não sabia bem que livro iria pedir, mas entrei, entreguei o chapéu ao porteiro, recebi a senha e subi. Na escada, acudiu-me pedir a grande enciclopédia, a letra J, a fim de consultar o artigo relativo a Java e a língua javanesa. Lima Barreto. É o homem que falava japonês. É um conto do Lima Barreto. Olha só, curioso, Java é uma ilha que fica lá na Ásia, e o javanês. Olha só, um professor de javanês. Difícil isso, é uma língua que não é tão difundida. Mas o que é só uma explicação sobre o texto. Mas aqui, o que se pede? Os substantivos. O que é o substantivo? Substantivo é a palavra que nomeia os seres em geral, aquilo tudo que existe. Então, já estão destacados aqui, ó, os substantivos. Olha, na primeira linha, hora de ficar comigo, está aí uma colocação, que não terá muitos concorrentes. Colocação, um emprego, que não terá muitos concorrentes. Colocação é um substantivo, concorrentes é um substantivo, páginas é um substantivo, na segunda linha, e apresentar-me. Saí do café é o outro substantivo, na terceira linha, e andei pelas ruas, substantivo, sempre a imaginar-me professor e javanês. É importante lembrar que de javanês é uma locução adjetiva, que dá qualidade a professor, que é um substantivo. Agora, javanês, a locução adjetiva é formada pela preposição de, mais um substantivo, no caso, javanês. Ganhando dinheiro, dinheiro é um substantivo. Andando de bonde, bonde é substantivo. Sem encontros desagradáveis com os cadáveres. Cadáveres são as pessoas que eles não, assim, que não são tão agradáveis. Insensivelmente, dirigi-me à Biblioteca Nacional. É o Rio de Janeiro, no caso, certo? Não sabia bem que livro iria pedir, mas entrei, entreguei o chapéu ao porteiro,
recebi a senha e subiu lá no andar superior. Na escada, acudiu-me pedir a grande enciclopédia, letra J, a fim de consultar o artigo é um substantivo, grande, ó, grande enciclopédia substantivo, letra J substantivo, senha substantivo, porteiro, né? Um artigo relativo a Java e a língua javanesa. Java e língua são substantivos, certo? Javanês é um adjetivo. Então, nós destacamos aqui os substantivos, isto é, as palavras que dão nomes aos seres, às coisas em geral. Agora, o que se pede aqui? Desses substantivos, escrever 10 substantivos comuns. Bom, o substantivo e dois substantivos próprios. O substantivo próprio é aquele que designa um ser assim, de maneira individual, particular. Por isso, ou uma pessoa, ou lugar, que de forma assim, particular, individual. Por isso, os substantivos próprios são escritos com letra maiúscula, é para destacar essa individualidade. O substantivo comum é aquele que designa assim os seres em geral, sem destacar assim a sua particularidade, a sua individualidade, os seres em comum. Por isso, os substantivos comuns são escritos com letra minúscula. Então, olha, 10 substantivos comuns. Gente, os substantivos comuns são todos esses, a maioria desses que estão aqui. É só transcrevê-lo aqui. Dois substantivos próprios. Então, de substantivos próprios, nós temos dois substantivos próprios. Quais são eles? A Biblioteca Nacional, que é o local que ele foi fazer a consulta, é a Biblioteca Nacional, onde ele foi fazer a consulta. Então, a Biblioteca Nacional é um. O outro substantivo próprio, o que ele resolveu consultar? A grande enciclopédia é o outro substantivo. Grande enciclopédia. A grande enciclopédia. Então, vejam só. Dois substantivos do texto acima, você vai escrever 10 substantivos comuns, são a maioria, são todos os substantivos que sobraram aí. São todos eles comuns, não é? Concorrentes, não tem o nome do concorrente, ele se refere a todos os concorrentes para aquele emprego, certo? Dinheiro, cadáveres, a senha que ele recebeu, qualquer senha que ele recebeu. Há aqui apenas dois substantivos próprios, que são Biblioteca Nacional, lá no Rio de Janeiro, e a grande enciclopédia, que era uma enciclopédia bastante conhecida na época. Tá? Depois, se pede aqui o seguinte, olha, leia os trechos abaixo do conto único Assassinato de Cazuza, também do Lima Barreto, e faça o que se pede. Destaque todos os substantivos, identifique os substantivos em concreto e abstrato. Olha, o substantivo concreto é aquele, designa seres que têm existência própria, seja no mundo real ou imaginário. Então, concreto é tudo aquilo que é computador, mesa, lousa. E o substantivo abstrato é aquele que não tem uma existência própria. Ele necessita de outro ser para existir. Normalmente, os sentimentos, não é? Então, se eu falo, por exemplo, tristeza, a tristeza não existe por si só, ela se manifesta através de nós. Então, é abstrato. Então, é bom nós fixarmos no conceito gramatical de substantivo concreto e abstrato. Então, o substantivo concreto é aquele que tem uma existência real, seja no mundo, uma existência real, seja no mundo real mesmo ou no mundo imaginário.
esses personagens folclóricos, todos, eles também são concretos. Saci Pererê, lobisomem, mula sem cabeça, eles são concretos, porque eles estão no imaginário popular. E o substantivo abstrato, então, é aquele que necessita de outro ser para existir, normalmente os sentimentos, as ações, certo? Então, depois de violentas crises de desespero, rancor e despeito, então, nessa primeira linha nós temos, olha, crises, desespero, rancor e raiva, né? E despeito. São todos substantivos que necessitam de uma pessoa para se manifestar. A crise, né? O rancor, o desespero, o rancor, o despeito, são todos substantivos que necessitam de um ser para se manifestar. De desespero, crise do quê? De desespero é uma locução adjetiva formada pelo de mais desespero, que também é um substantivo abstrato. Diante das injustiças, vamos destacar aqui, ó, injustiças. É também um substantivo, tá? Que tipo de substantivo é esse? É o substantivo. Então, injustiça se trata do quê? De um substantivo concreto ou abstrato? É um substantivo abstrato. Abstrato. Né? Que tinha sofrido em todas as coisas. Tenho aqui outro substantivo, que é coisas. Coisas. Vamos destacá-lo. Então, coisas é um substantivo. O quê? Coisas. Coisa é um substantivo concreto. Né? Coisas é substantivo concreto. Então, vamos escrever aqui embaixo, concreto. Concreto. Então, nós temos aqui, já temos as duas linhas resolvidas. Vamos aqui, então, adiante. Todas as coisas nobres, nobre adjetivo, que tentara na vida, viera-lhe uma beatitude de santo e uma calma grave de quem se prepara para a morte. Bom, então, de que tentara na vida. Vida também é um substantivo. Mas vida é um substantivo também abstrato. Não é? Vida é um substantivo abstrato. Viera-lhe uma beatitude. Beatitude também. Beatitude de santo. De santo é uma locução adjetiva, né? De santo é uma locução adjetiva formada pela preposição de mais o substantivo santo. Tá. E uma calma grave de quem se prepara para a morte. Muito bem. Ó, então aqui eu tenho olha, vida. Ó, a vida, ela não existe por si só, ela se manifesta através, né,
dos seres vivos. Então, ó, vida é um substantivo abstrato. Então, vamos lá. Abstrato. Beatitude, uma felicidade. Uma felicidade é também um substantivo abstrato. Esse texto é rico em substantivos abstratos. De santo. Ora, o santo é alguma coisa o santo é concreto. Existe por si só, não necessita de outro ser para se manifestar. Uma calma, é um substantivo. Só calma. Vamos destacá-lo. É um substantivo. Concreto ou abstrato? É um substantivo. Deixa eu reduzir aqui, é melhor. Calma. É um substantivo abstrato. A calma necessita de nós para se manifestar, não é? De quem se prepara para a morte. Eu tenho aqui outro substantivo que é morte. Tá. Morte é também um substantivo abstrato. A morte abstrata. Tudo bem. Então, nós temos aqui os substantivos, já identificamos os substantivos todos desse pequeno texto, não é? Viram que eles é rico em substantivos abstratos. Então, o substantivo abstrato é aquele que ele necessita de outro ser para se manifestar. Ele não tem uma existência própria. Substantivo concreto é aquele que tem uma existência própria, existe por si só. Então, lâmpada, computador, céu, árvores, substantivo concreto. Tristeza, alegria, são substantivos abstratos. É uma gritaria, substantivo concreto. Agora, abstrato é aquele que necessita de outro ser para se manifestar. Normalmente, são sentimentos, estados de espírito, tá? Eu vou reduzir aqui para ficar certinho. Por vida, por um tipo de letra menor, fica menor. Aqui é abstrato. Beatitude, a felicidade, abstrato. Também santo. Já é concreto, alguma coisa que tem uma existência própria, né? Os santos, de um santos. O concreto. Tá. Então, nós temos aqui, olha, destacamos nesse texto A todos os substantivos, classificando eles em substantivo concreto ou abstrato. Concreto ou abstrato, ok? Se vocês tendo dúvida, vocês podem entrar em contato que a gente explica novamente. No texto B, também ao mesmo tempo, olha, temos aqui um outro texto, um pouco mais curto, né?
não se arrepende nunca de sua independência e de sua honestidade intelectual. Aos 53 anos, não tinha mais um parente próximo. Então, aqui vou fazer o mesmo, vou destacar os substantivos e classificá-los em concreto ou abstrato, porque essa definição de concreto e abstrato é aquilo que traz assim, um pouquinho mais de problema para o aluno. Então, quais são os substantivos aqui da primeira linha? O único substantivo aqui é independência. Vamos destacar. De sua independência. Bom, aqui nós temos um único substantivo que é independência, nessa primeira linha. Vamos destacá-lo. A independência e de sua honestidade. Ele era independência, não dependia de outras pessoas. Então, a independência é um substantivo abstrato. Esse texto aqui foi escolhido porque ele traz assim uma riqueza muito grande de substantivos abstratos, não é? E de sua honestidade. A honestidade também é uma qualidade das pessoas. Então, a honestidade necessita das pessoas para se manifestar. Então, honestidade também é um substantivo abstrato, né? Aos 53 anos, há anos. Opa, aqui, olha, vou destacar, é um substantivo, tá? Mas anos é um substantivo concreto. É um substantivo concreto. Concreto. Não tinha mais parente próximo. Parente também é um substantivo. Vou destacá-lo. Parente. Opa, parente já é um substantivo concreto. Tá? Então, olha, nesse exercício, no primeiro exercício aqui, né? O primeiro exercício foi um texto um pouquinho maior para se destacar todos os substantivos e classificá-los em comum ou próprio. Não escrevi aqui os comuns porque são todos os outros, excetuando os dois concretos, substantivos próprios que aparecem aqui, que são Biblioteca Nacional e Grande Enciclopédia. São os dois substantivos próprios. Por quê? Biblioteca Nacional dá nome a uma biblioteca do Rio de Janeiro. Grande Enciclopédia dá um nome que se dava a uma enciclopédia, a letra J que ele procurou. Aqui se pediu já para classificar os substantivos em concreto ou abstrato. Então, foram destacados os substantivos e classificados em concreto, aqueles que têm uma existência própria, existem por si só, não dependem de outro ser para existir. A caneta, ela existe por si só, não depende de nenhum outro ser para existir. Agora, o abstrato é aquele que depende de um outro ser para se manifestar, certo? O cansaço, por exemplo. Cansaço. Não existe o cansaço por si só, ele se manifesta, né, nas pessoas de alguma forma, que mostra que a pessoa está cansada. Então, é um substantivo abstrato, necessita de outro ser para se manifestar, seja um animal ou uma pessoa. Então, com isso, eu quis fixar o que é o substantivo
e classificar os substantivos, principalmente em abstrato e concreto, porque é onde o aluno encontra um pouco mais de dificuldade. Muito bem. A nossa aula de hoje, a correção do exercício, então, é essa que acabamos de fazer. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem apresentar a sua dúvida aí, que nós vamos procurar responder. Mandem uma mensagem ou pelo chat, que a gente vai procurar responder a todas as dúvidas que vocês apresentarem. E eu gostaria que vocês também, esse curso, é necessário estudar, é necessário você fazer o exercício, depois, primeiro fazer o exercício, foi enviado o primeiro exercício para o aluno, depois ele vai, então, corrigir esse exercício, apresenta a correção, para que o aluno possa ver se ele realmente conseguiu entender ou não. O importante é que você estude, que leve a sério o curso, que você participe das aulas. As aulas são gravadas, você pode acessá-las de onde você estiver, né? O horário disponível que você tiver. É importante que você deixe, assim, pense assim, em deixar um tempo livre para que você possa estudar a teoria e fazer o exercício. Eu estou aqui todas as quartas-feiras para resolver esses exercícios, nas quartas-feiras, às 15 horas, para apresentar as aulas. Eu sou o professor Elias Sêncio, sou professor de língua portuguesa e redação, e essa é a minha aula de hoje. Eu espero ter contribuído para acrescentar alguma coisa a mais ao seu conhecimento e preparar esses alunos, principalmente que estão nos anos finais do ensino fundamental, e prepará-los para aqueles que pretendem prestar um vestibular, chamado Vestibulimas, que é um vestibular para algumas escolas diferenciadas de ensino médio. Eu agradeço a atenção de vocês e estamos aqui à disposição para resolvermos as possíveis dúvidas.